Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, meus amores. Começando mais um vídeo aqui pro canal Papo Franco. O Papo Franco de hoje, o título diz assim, ó: se conselho fosse bom, era vendido e não dado. Será, meus amores? Será? Então vamos lá, né? Vamos entrar num assunto aqui que muitas das vezes as pessoas falam realmente isso, né? Ah, se o conselho fosse bom, não era dado, era vendido, né? Mas será que é bem assim? A gente tem que analisar o conselho que a pessoa está dando, né? Qual é a situação, né? Então, muitas das vezes, realmente tem conselho que é perigoso, né? Às vezes a gente é mais fácil, como eu falei para vocês, é mais fácil, né, você pegar uma fruteira, né, encher de frutas saudáveis e colocar uma e aquela única estar assim podre, e você deixar ali, ela contamina todas as outras, ela vai apodrecendo uma por uma, não é isso? A gente não vê isso acontecer, a gente que é dona de casa, assim, quando a gente vai colocar uma fruteira, então a gente vê que aquela única apodreceu todas aquelas que estavam boas. A maioria era boa, então a maioria seria o quê? Não era mais fácil a maioria fazer com que aquela ficasse boa, não é isso? E não é assim, né, meus amores? Então, depende do conselho, né? Quando a pessoa dá um conselho pra gente, dependendo da situação, a gente tem que analisar, né? Muitas das vezes, muitas pessoas pedem conselho, né? Então, a gente tem que analisar se realmente o conselho é bom, se eu vou dar uns exemplos, né? Eu vou dar um exemplo. Analisar se o conselho é bom, o que aquilo pode causar, né? A gente tem que analisar os dois lados, né? O bom e o ruim. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu discuti com uma pessoa, né? Eu não falei nada e aí eu vou para uma pessoa e falo. Aí a pessoa fala assim, eu vou para duas pessoas. Primeiro eu vou em uma, aí eu falo, ponto, né? Aí a pessoa fala assim, ah, se eu fosse você, eu ia lá, mandava ver, né? Corria atrás do prejuízo, brigava mesmo, arrancava os cabelos. Olha só o conselho, meus amores. Se fosse eu, faria isso, né? Tô te dando esse conselho. Se eu fosse você, eu não deixava por baixo. Eu ia lá, metia o sarrafo, né, meus amores? Vamos falar o português aqui, claro. E o outro já falaria assim: olha, se eu fosse você, eu deixava isso pra lá, entregava na mão de Deus, né? Deixava aqui para Deus resolver, deixa para Deus resolver, que no tempo certo ele vai mostrar quem é quem, que a pessoa estava errada. Olha a diferença dos conselhos, meus amores, entendeu? Então a gente tem que dar conselho até mais, o conselho certo é dentro da palavra, não é isso? Das coisas que Deus ensina a gente. Então é muito diferente. A gente vai saber que aquele conselho, eu falo assim, meu Deus, eu vou lá e eu vou brigar com a pessoa e aí pode causar problema mais sério, né? Pode entrar outras pessoas no meio e pode... Tipo assim, né, meus amores? Ou eu falo assim, realmente, melhor deixar pra lá mesmo, eu confio em Deus, ele vai botar tudo no seu lugar, ele vai falar com a pessoa que ela tá errada, que ela tem que melhorar nesse ponto aqui também, e que, né? Tipo assim, meus amores. Então, olha a diferença, né? Então, o conselho é bom sim, depende do conselho, né? Então, a gente tem que analisar o conselho. Então, eu vou ler algo para vocês assim, que diz assim, ó: muitas vezes ignoramos os conselhos e as instruções que podem fazer toda a diferença. E é verdade, meus amores. Às vezes, um conselho faz toda a diferença na nossa vida, sabe? Como eu falei para vocês, que eu aprendi muito com aquela pastora, né? Ela me deu vários conselhos, e uma mulher assim com experiência, né? Uma senhora, né? E como por exemplo, como eu era, assim como eu fazia as coisas, né? Eu via que nada mudava, parecia cada vez pior. E aí ela foi me dando um conselho, aí eu analisei, quando eu comecei a fazer aquilo que ela tinha falado comigo, muita coisa melhorou, eu amadureci, sabe? Eu cresci espiritualmente. Então, quer dizer,
fez toda a diferença, meus amores. Fez toda a diferença. Eu vou ler de novo. Muitas vezes ignoramos os conselhos e as instruções que podem fazer toda a diferença, né? Aí diz assim, o homem sábio nos lembra que se ouvirmos os conselhos, encontraremos a sabedoria. Olha aí, ó. Deus, meus amores. Se a gente ouvir o conselho de Deus, né? Se a gente atender o conselho de Deus, né? Então, o caminho ali, a gente encontraremos a sabedoria, né? A solução para aquilo. Então, coisa linda, né? E diz assim um versículo aqui que diz assim, ó, o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Olha só, Provérbio 13:10. Tá vendo aí? Eu vou ler novamente, eu gosto de repetir para poder a pessoa prestar atenção no que foi falar. Olha só, o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Provérbio 13, capítulo 13, versículo 10. Então, o conselho ajuda muito, como eu falei, dependendo de qual conselho, meus amores. A gente tem que analisar, fazer o teste, não é isso? E diz assim, ó, outro versículo. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Você começa a entender várias coisas. Tá vendo aí? É o que eu falei, você amadurece, você cresce, né? Então, tudo sendo analisado. Aqui a palavra de Deus não mente. Isso aqui é em Provérbio 15, capítulo 15, versículo 32. Vou ler novamente. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento, meus amores. Tá vendo? Então, às vezes, assim como eu li aquele versículo, o orgulho, ele não deixa a gente escutar o conselho da pessoa, né? É como eu falei, às vezes a pessoa dá conselho, aí a pessoa fala assim, eu digo a pessoa a gente, meus amores, eu falo a pessoa a gente. Então a gente fala assim, se o conselho fosse bom, vendia, não dava. E quem é ela para falar? Quem é ela para dar esse conselho? É a dona da razão? É sabe, a bambambam? Vamos falar assim, meus amores, né? Na hora a gente pensa isso. Sabe, que o orgulho, ele não deixa. O orgulho não deixa a gente reconhecer que a pessoa falou coisas assim certas, palavras certas, né? A gente quer o quê? A gente quer ouvir só o que a gente quer entender o que a gente acha. Mas, na verdade, muitas das vezes a gente está errado, né? E errada, e a pessoa está certa. O que ela falou faz toda a diferença, não é isso? Então, a gente tem que compreender essas coisas, né? Mas o conselho, ele é bom sim, sabe? Os pais da gente dão conselho pra gente, ensina, instrui a gente, né? Até mesmo desde quando a gente era criança, não mexe aí, ó, né? Não mexe aí, que muitas vezes a criança vai se machucar, aquilo vai quebrar, pode cair no pé da criança, né? Tipo assim, há perigo, sai daí que você vai cair aí, vai se machucar, aí tem perigo. Então, o conselho é bom sim, meus amores. Basta saber qual conselho. Olha, teve uma semana aí, eu não sei se foi semana passada, eu vou dar um exemplo. Teve uma semana passada, eu acho que foi semana passada ou retrasada. E eu encontrei com uma pessoa. E essa pessoa, toda vez que eu encontro ela começa assim com todo mundo. Ela começa a reclamar da vida dela. Ela só reclama. E ficou muito assim, jogada, assim, ela perdeu assim, a autoestima, né, a vaidade, de se cuidar, de ficar bonita, sabe? Então eu encontrei com ela e conversando, e eu falei com ela, olha, eu tenho um recado, desculpa gente, que eu ainda tô meio rouca. Eu tenho um recado para você. Eu vou falar algo para você. Procura ser feliz, procura reclamar menos, que não vai adiantar ficar reclamando o tempo todo, né? Claro que há momentos que a gente tem que desabafar, né, meus amores? Isso aí é lógico, com a pessoa certa, né, meus amores? Primeiramente, o que é certo mesmo é desabafar com Deus. Mas se a gente geralmente precisa de uma pessoa para desabafar, então que seja aquela pessoa de alta confiança, meus amores, que isso é muito perigoso, entendeu? Então, eu falei com ela assim, para um pouco de reclamar, seja feliz, se cuida,
né, se arruma, fica bonita pra você mesmo, porque a gente fica bonita. Eu particularmente, eu tento ficar melhor, né, pra mim mesmo, entendeu? Então, quer dizer, eu falei com ela, coloca uma pulseira, coloca, né, um brinco, né, fica mais bonitinha, mais armadinha. E aí eu encontrei com ela na rua, eu fiquei tão feliz, meus amores. E aí quando eu encontrei ela na rua, foi muito engraçado, eu encontrei ela na farmácia. E ela fez assim, né? Ela tava com a pulseira, ela fez assim, aí ela mostrou assim o cordão. Eu falei assim, nossa, que legal! Que bom que você ouviu o meu conselho, fico feliz. Como você tá se sentindo? Eu perguntei a ela, como você tá se sentindo? Ela falou assim, eu tô feliz, tô bem. E ela tava com outro aspecto, sabe? Ela tava sorridente, se sentindo, sabe? Pra cima. Então, um conselho que eu dei pro bem dela, né? Pra ela se sentir feliz, pra ela se sentir bem, né? Então, assim, eu só tentei ajudar, tentar colocar ela para cima, né? Para ela, assim, ver as coisas de outro lado, né? Pelo outro lado, um lado melhor, um lado bom, meus amores. Não é isso? Que a mulher tava lá frustrada, triste, só, né? Falei, não, para com isso, para agora, vai ficar bonita, vai ficar linda, vai sair, nada te prende, você não tem marido, você, né? Então você pode ir aonde você quiser, você pode sair, conversar com as pessoas, né? Então, mas com o marido não pode? Não, mas é mais complicado, né, meu amor? Isso aí é outra conversa. Mas então é isso, meus amores, que eu quero deixar pra vocês, tá? Eu quero deixar pra mim e pra vocês. Então, conselho é bom sim. Então, o título é: se conselho fosse bom, era vendido e não dado. Será? Analisa aí, meus amores. Analisa aí, faz o teste, reflita. Quando você pedir conselho a alguém, e procure pedir aquela pessoa que você sente confiança nela, né? Que você... É isso, meus amores. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, tá bom? Ó, beijoca pra vocês no coração de vocês. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, meus amores. Com muita luz, com muita bênção de Deus. E sempre falo, se não entender, volta o vídeo e ouve cada palavrinha, tá bom, meus amores? E peço a vocês que deixem um joinha aí, se vocês puderem. E compartilhe o vídeo, meus amores. E quem não for inscrito, gostar, fica aqui comigo, bem agarradinho comigo aqui, ó, bem ligadinha, tá bom? Beijoca, beijoca no coração e agradeço a todos vocês que estão sempre aí no meu cantinho, no nosso cantinho, né? E agradeço muito a vocês, tá? Todos os amigos, todos vocês, né? Sem esquecer ninguém, meus amores, ninguém. Beijoca, beijoca no coração.